aula e compartilhar minha tela. Então, como eu comentei com vocês já, agora nós vamos para o novo conteúdo, tá? É o terceiro conteúdo, então, relacionado à criação de páginas web. E esse, então, seria o terceiro e último conteúdo relacionado, tá? Então, a gente já viu o HTML, né, que é a estrutura do site, já vimos o CSS, que são, então, os estilos, né, a folha de estilo, como quando a gente precisa dar a cara, né, para o nosso layout, e estilo para o nosso site. O JavaScript vai dar ação para o nosso site, tá? Então, quando você precisa fazer uma interação com o servidor, né, que o servidor web, ele retorna ao cliente, então, um conteúdo, né? Então, ele serve esse conteúdo para alguma página, né, ou outro arquivo. Então, quando é necessário interagir, né, com o servidor, enviando dados, buscando dados, né, no banco de dados, isso é feito, então, né, nessa interação através, né, então, do JavaScript. Então, essa intervenção, ela pode ser feita também por outras linguagens. A gente vai ver a linguagem JavaScript porque é a mais comum, né? Então, é o que mais está sendo utilizado, né, ultimamente. Então, vocês vão conhecer essa linguagem, mas saibam que existem outras, tá? Então, vamos supor que nós tivéssemos uma página em HTML. Se ela fosse uma página estática, né, então nós faríamos essa estrutura aqui, com o body, né, e aqui a gente quer mostrar a data, né, uma data qualquer. Então, se depois, com o passar do tempo, né, essa data ela vai continuar sempre a mesma, né, porque é uma página estática que nós colocamos a informação ali para o cliente, né, digamos assim, sem interação com o servidor. Já o JavaScript, né, ele vai trazer uma hora dinâmica aqui para nós, em que ele está sempre atualizando essa hora. Então, com o passar do tempo, né, essa data ela vai ficar atualizada, né, diferente de uma página estática sem o uso do JavaScript. Então, por exemplo, quando a gente cria um formulário, né, que vocês criaram já aí nas atividades, né, no trabalho, esse formulário, né, então ele vai receber alguns dados, desculpe, e esses dados eles precisam ser enviados para algum lugar, né? Então, o que acontece? Eu preciso de uma linguagem de programação, né, para enviar esses dados para o servidor. Então, eu vou ter lá a estrutura do formulário feita em HTML e o envio da informação vai ser através do JavaScript. Para isso, né, existem os métodos GET e POST, tá? Esses métodos, né, pegam a informação da tag form e ele envia as informações para o servidor. Então, o GET, as informações elas são codificadas na URL, então
o tamanho de dados que é enviado é limitado e também a informação vai ficar ali visível para o usuário. Então, não é muito seguro quando, por exemplo, a gente quer enviar uma informação sigilosa, como uma senha, por exemplo. E o método POST, as informações são enviadas, né, dentro da requisição do HTTP, ou seja, eles são enviados dentro do corpo da requisição. Então, não há limitação de tamanho e os dados eles não ficam expostos, né, ao usuário. Então, para enviar informações sigilosas, né, é melhor. Então, relembrando um pouquinho, tá? Antes da gente conversar sobre essa linguagem, o que é o algoritmo, né? A gente vê lá em algoritmos 1 o que são os algoritmos. E aí aqui, né, nada mais é que algoritmos também, só que em uma linguagem diferente. Em algoritmos, na disciplina de algoritmos, a gente vê em C++, tá? Só que o C++ ele não serve, né, para trabalhar com HTML. Então, a gente precisa ver uma linguagem que funcione junto com HTML. Por isso que a gente vai ver, né, o JavaScript. Então, só para relembrar, né, os nossos algoritmos, eles são um conjunto de passos, né, ou tarefas, então são instruções, né, que a gente coloca ali no código e quando executados eles resolvem um determinado problema, né? Então, nós vamos ter lá, por exemplo, do envio do formulário, né? Isso vai ser um problema que nós temos que resolver, né? Criar um algoritmo para enviar os dados para o servidor, por exemplo. Ou a gente pode ter um outro exemplo da vida real, né? Como trocar uma lâmpada. Quais os passos que eu preciso para trocar uma lâmpada, né? Isso também seria um algoritmo, mas diferente do que a gente vai usar, né? Trocar uma lâmpada não é um algoritmo que dá para pedir, né, para um computador fazer. Então, nós temos, né, os dados de entrada. Então, nossos dados de entrada aqui, eles vão ser pelo HTML, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, um formulário, né, com os dados de entrada. Vamos fazer um processamento dessa informação, né? Então, esse processamento, ele pode acontecer no servidor, né? E os dados de saída, então, eles vão também ser feitos pelo HTML. Então, a gente tem 3 componentes, né? 2 componentes, o HTML para a entrada de dados, o processamento da informação pelo JavaScript e os dados de saída, então, pelo HTML. Tá? Então, toda vez que vocês vão construir o algoritmo, né, vocês vão ter que ter um entendimento do problema, criar a sequência de operações, executar essa sequência e verificar. Então, não esqueçam, pessoal, quando vocês construírem, talvez vocês esqueçam de fazer essa verificação, tá? Porque aqui a gente não vai ter só o algoritmo, né? A gente vai ter o HTML. Então, a gente tem que testar, verificar se quando a gente executa o HTML, se o nosso JavaScript está funcionando e se ele está executando a sequência, né, de operações de um determinado problema. Então, como é que a gente estrutura o algoritmo? Ele continua tendo a mesma forma de estrutura, então tem um início e um fim, né, e um bloco de instruções. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a linguagem, tá? Ela é, então, uma linguagem de programação que os navegadores compreendem, né? Então, por isso que a gente usa ela para interagir com o usuário. Se fosse o C++, ela não serve,
né? Então, nós temos também PHP, Node.js, entre outros ali, né? Tem várias linguagens de programação, tanto para criar algoritmos quanto trabalhar com banco de dados, né? Então, o SQL, essas coisas aí são para banco de dados, mas também são linguagens que o HTML, né, os navegadores compreendem. Então, aqui nessa disciplina a gente vai trabalhar com JavaScript. Mas não se assustem que o JavaScript ele é bem parecido com outras linguagens, então vocês vão ver muita semelhança, bem tranquilo. Então, se por exemplo, né, eu tivesse que escrever na tela um Olá Mundo usando JavaScript, nós temos duas opções. Nós podemos colocar o script dentro do nosso HTML, né, ou num arquivo separado. Eu sempre prefiro que vocês usem um arquivo separado, porque senão vira muita coisa ali, né? Vira um bolo, no caso, então tanta coisa que tem. Vocês vão ter a estrutura JavaScript e vão ter a estrutura HTML, tudo ali no mesmo arquivo. É que nem se vocês usarem o CSS no mesmo arquivo. Também fica muita linha de código no mesmo arquivo, é fácil de se confundir, tá? E nesse exemplo aqui, então, nós temos o script, JavaScript no próprio HTML. Eu vou colocar esse exemplo aqui para vocês vocês olharem aqui no nosso Visual Code aqui. Deixa eu ver se ele tá... Vocês estão vendo o Visual Studio? Sim, professor. Tá. Então, eu vou escrever aqui o script que nem tá aqui no nosso slide, tá? Para vocês verem como é que fica. Escrever um Olá Mundo aqui. Que é como se fosse, nesse caso, vou salvar aqui no desktop, é como se fosse um Olá Mundo lá no C++, né? A minha página ficou aqui do JavaScript, tá? Então, nesse caso, uma escrita, né? Eu vou usar, então, na tomada, só um minuto. Então, outra opção para isso seria eu escrever assim: alerte
e uma mensagem, né? Só que esse aqui ele vai ficar fora da página, né? No caso ele aparece como uma caixinha de diálogo, né? Então ele não fica aparecendo na nossa tela. Ele fica uma caixa de diálogo, né? E o document.write ele vai escrever diretamente lá na página, tá? Então essa seria a diferença entre os dois. Então, vamos continuar aqui. Se a gente tivesse um arquivo separado, né, sem incluir aqui o JavaScript dentro do HTML, então nós teríamos essa tag aqui, né, de script, aí src, né, para dizer a localização de onde está o arquivo JavaScript. Então eu coloco aqui, por exemplo, na pasta JS, eu tenho um arquivo JavaScript chamado primeiro.js. Depois a gente faz um exemplo, tá? Os tipos de dados, né? Então, tipos de string, né? Utilizada para armazenar trechos de texto, numeric, né? Inteiros, né? Números reais, né? E o booleano. Então, essa aqui é um tipo usado para fazer um teste, né? Ele guarda um verdadeiro ou um falso. Então, lembra quando a gente tem uma condição, né, que precisa verificar se é verdadeiro ou falso? Usa o tipo de dado booleano. Tá? Então, é possível também, nesse caso do JavaScript, também concatenar tipos diferentes. Tá? Nessa linguagem, a gente não precisa declarar o tipo de variável, tá? Então, ele é mais inteligente um pouco, ele automaticamente identifica o tipo de variável. E aí, no mesmo alert, por exemplo, eu posso concatenar informações, né? Então, ele é bem interessante nesse lado. As operações que a gente tem também é soma, né? Subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão, né? Todos aqueles operadores aritméticos que a gente vê em algoritmos também. Não sei se alguém aqui não fez algoritmos, aí vai ter que estudar um pouquinho mais, tá? E aí aqui tem um exercício, mas antes eu gostaria de fazer mais um exemplo, tá, com vocês aqui antes de vocês irem pro exercício, tá? Então, eu quero acrescentar aqui um arquivo externo, tá? Então, eu vou acrescentar um arquivo externo agora, JavaScript, tá? Chamar aqui de java.js, coloquei aqui arquivo JavaScript. Então, vocês vejam que o nosso JavaScript, né, ele traz ação, né, para o nosso site. Tá, então ele é justamente aquela interação, tá, entre o site e o servidor. Então, no caso, eu vou criar aqui um novo arquivo. Esse arquivo aqui, eu tenho que salvar ele como arquivo javascript.js.
Então, eu vou salvar na mesma pasta onde eu tenho a minha página, tá? Não vou colocar uma pasta aqui separada para ele, vou colocar eles todos na mesma pasta. Por enquanto, eu vou deletar, então, aqui esse no body. E aí, eu vou agora trabalhar com esse script aqui, tá? Então, eu vou começar colocando um alert para testar o script. Então tá, ó, o Olá Mundo apareceu aqui, tá funcionando, tá? Tudo certo. O que nós poderíamos fazer? Nós podemos fazer esse exemplo de soma, tá? Então, vamos fazer esse exemplo de soma aqui na nossa página, tá? Vejam que o meu HTML nem tem nada, né? Ele tá... Até aumentar um pouquinho aqui. Tá vazio. Deixa eu fechar essas abas. Então, nosso body aqui tá vazio, né? Só a única coisa que tem, então, é a estrutura, né? Que a gente já conhece, estrutura padrão HTML e uma chamada, né? Para o arquivo JavaScript. E aí, aqui no JavaScript que nós vamos trabalhar agora. Como eu já testei que a minha página, meu JS está funcionando, né? Meu JavaScript, eu vou criar aqui uma variável N1 e N2 e a soma. Então, eu vou criar um algoritmo bem simples para somar dois valores. Então, o N1 vai receber 10 e o N2 vai receber 20. Então, eu já atribuí valores às minhas variáveis N1 e N2. Na próxima aula, a gente vai ver com mais calma como faz para buscar lá do HTML, tá? No primeiro, vamos criar um algoritmo e se acostumar com a linguagem, ok? E agora eu vou fazer a soma, então, chamando N1 mais N2. E vou criar agora um alert para mostrar essas informações. Então, N1 mais, eu vou colocar umas aspas aqui para colocar um mais. Então, vejam que eu estou concatenando informações, tá? N2 mais, eu vou colocar aqui mais um texto, né? O igual, mais soma. Essa concatenação, a gente utiliza o sinal de mais para concatenar a mensagem, tá? Então, agora, se eu abrir a minha página, então, vou abrir minha página aqui, vou atualizar. Ó, ele me mostrou exatamente o que eu tinha aqui no alert, né? A informação que estava na N1, né? O texto aqui no meio, que é o sinalzinho do mais, né? A informação que estava guardada na N2, daí de novo um texto aqui com igual, né? E o resultado com a soma. Poderia colocar mais um texto aqui. Vamos colocar assim: a soma dos números é. Então, observem que precisa sempre colocar o mais entre
é o conjunto de coisas ou variáveis que eu estou concatenando. Agora, atualizando a página, ele trouxe aquela informação nova, né? Mais o que eu tinha antes. Então, vejam que o resultado da soma é 30, né? Que foi o cálculo que eu fiz aqui, tá? Então, no exercício, vocês vão ter que fazer um algoritmo semelhante a esse, só que vão trabalhar só com esse arquivo por enquanto, tá? E aí, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente cria um formulário e busca essas informações aqui do formulário para dentro do JavaScript, tá? Por enquanto, vocês vão criar algoritmos só aqui para se acostumar com a linguagem, tá? Então, façam esse exercício. Eu vou deixar o tempo aí para vocês fazerem esse exercício. E aí, também eu vou tirar as dúvidas de quem ainda tem dúvidas sobre o trabalho, tá? Vou aproveitar também o tempo para isso.